Fala feras, tudo bem? Alex Dias da Educar Escola Automotiva e para variar estamos aqui com mais uma super aula. E hoje, amigo reparador, o vídeo está espetacular, porque eu tenho certeza que o que nós vamos compartilhar com vocês hoje não tem ainda na internet. Então marca a data de hoje, que a data é épica. Você vai estar recebendo em primeira mão um conteúdo fantástico. E Alex, o que eu preciso fazer? Bem simplesinho, você já sabe. Já vai aí embaixo, já tá ali, ó. Inscreva-se em nosso canal e já ativa quem? Olha aí, ó, o sininho para que você receba conteúdos relevantes e top como esse que vai estar nesse vídeo hoje. Beleza? Já deixa aquele like esperto. Demora? Não tem problema. Enquanto roda a vinheta, você já vai fazendo tudo isso aí. Combinadinho? Solta a vinheta. Muito bem, amigo reparador. E o vídeo de hoje é um vídeo muito bacana, um vídeo que eu levei alguns anos para tomar a decisão de soltar esse vídeo na internet, porque eu não vi ainda esse conteúdo, ok? Um conteúdo extremamente avançado que vai fazer com que facilite o seu dia a dia para um diagnóstico. Como assim, Alex? Do que você está falando? Eu estou falando desse camarada aqui. Você já conhece? Eu sabia que você já conhecia. Então tá aqui, ó. Sensor de posição da embreagem dos sistemas automatizados. E é interessante que esse sistema, amigo reparador, ele não vem somente na embreagem do Dualogic. Ele também está presente na embreagem do iMotion, na embreagem do EasyTronic fase 2. Ele está presente nos sensores de seleção de marcha também das transmissões iMotion, aquele quadradinho que tem lá 4 pinos, por isso que ele tem 4 pinos. Olha aqui, eu tenho 4 pinos aqui. Alex, para que serve esse sensor? Como é que ele funciona? Pois bem, esse é o tema de hoje. Como que funciona este sensor? Bem simples. Vamos imaginar a seguinte situação. Quando você está dirigindo um veículo manual e você, reparador, já sabe que o veículo automatizado ele possui uma embreagem do tipo mecânica, uma embreagem comum, ok? Então você já sabe disso. O problema é, quando você aciona o pedal de embreagem e esse pedal volta, você solta devagarinho. Porque se você soltar de soco, você vai soltar de soco esse pedal, ela vai dar tranco. Não é assim que funciona? Então esse pedal tem que vir devagarinho para que você ache o ponto correto que esse carro arranque suavemente. Pois bem, lembrando que todo o sistema eletrônico é gerenciado por uma central. Isto mesmo, todo o sistema eletrônico ele é gerenciado por um cérebro. Então, o veículo já possui inteligência suficiente para que de uma forma autônoma, e aí por isso o nome autônomo ou automatizado, ou seja, de uma forma automatizada, ele consiga fazer cálculos, realizar funções e acionamentos sem a interferência do condutor. Então aqui nada mais é do que um computador. Nós temos aqui um computador, então toda a central ela é um computador e esse computador é que vai fazer o controle então do atuador. Então, amigo reparador, é isso que acontece. Eu tenho aqui uma central eletrônica, eu tenho aqui os pinos de controle e aqui eu tenho o meu chicote de acionamento. Você pode acompanhar que aqui dentro eu tenho 4 pinos. Tenho aqui 4 pininhos. Você vai poder ver aqui dentro. Porém, na estrutura aqui eu tenho um atuador muito similar àquele que você já está acostumado lá, sistemas Chevrolet e outros tantos, onde eu tenho aqui um acionamento. Porém, olha como eu tenho aqui uma haste e quando mexe o rolamento, olha lá, ó, essa haste mexe junto, próximo ao sensor. Por quê?
Se você olhar aqui dentro, ok? Aqui dentro, onde está destacado, você vai ver que eu tenho a presença aqui de um ímã, ok? Eu tenho um ímã presente aqui dentro. Alex, por que eu tenho um ímã presente aqui dentro? Pois bem, agora eu tenho que entender alguns princípios da eletroeletrônica. E um dos princípios que eu preciso dominar é o princípio da eletroindução, ou então da indução elétrica, que são dois fenômenos que causam a mesma coisa. Como assim, Alex? Por isso que nós sempre rebatemos, e nós já temos um projeto aqui no Educar de fazer um trabalho em cima de eletricidade muito avançado. Por quê? Porque você precisa entender os princípios da eletricidade. Por quê? Porque no princípio da eletroindução, quando eu tenho corrente passando em um condutor, eu produzo um campo magnético. Quando eu tenho um campo magnético incidindo sobre um fio ou um condutor, eu produzo corrente elétrica. Então é por isso que nos sistemas por indução, sistemas indutivos, os sensores indutivos, eu preciso da presença de um ímã para que haja a presença de um campo magnético e assim produz energia. Mas isso é tema para um próximo vídeo, senão vai dar um nó na nossa cabeça, ok? Então, para que eu possa te ensinar como realmente funciona esse sensor, nós precisamos ir lá para o nosso quadro. Bora lá? Muito bem, amigo reparador, já estamos aqui no quadro, então. E o que eu vou fazer? Para que nós possamos ganhar tempo, eu vou criar aqui, então, um esboço retratando as partes, então, do sensor PLCD, porque é muito importante que eu entenda esse sensor quadro a quadro, parte a parte, para que nós possamos ter uma compreensão mais ampla de como este sensor trabalha, beleza? Então, nós vamos iniciar esse esboço aqui e eu já volto mostrando. Muito bem, caro amigo reparador. O que nós precisamos entender aqui, então, para compreender o funcionamento do sensor PLCD? Eu estou com uma central aqui. Ela é fundamental para que eu entenda o funcionamento do sensor. Esta central está representada aqui. Por quê? Se você observar atentamente, eu tenho uma senoide aqui dentro. Isso mesmo, eu tenho uma senoide. Porque dentro da central eu tenho um gerador de tensão alternada. Isso mesmo, eu tenho aqui uma fonte geradora de uma senoide, de uma onda alternada. Por quê? Porque eu preciso desta informação para que o sensor funcione da forma correta. Então, entendendo isso aqui, eu vou começar a entender o porquê que o meu sensor ele tem 4 saídas. 2 delas, que são as bobinas primárias, ou a bobina primária, porque só tem uma bobina primária. Essa bobina primária ela é alimentada nestes 2 pinos que saem da central e vão para o sensor. Alex, por que eu tenho que ter aqui uma senoide para alimentar esse sensor? Por que ele não é com uma alimentação? Ele não é com a alimentação porque eu necessito de uma tensão alternada na bobina primária. Por quê? Eu vou pausar agora, nós vamos montar a bobina primária porque nós vamos ter que ir por partes para que você entenda. É um vídeo complexo e eu tenho certeza que você vai gostar. Então fica aí, fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bem, amigo reparador. O que nós fizemos agora? Aqui eu tenho o conector, então, com 1, 2, 3, 4 pinos, que são os pinos que vêm da central e fazem a comunicação. Então, esse conector, ele é o conector lá do sensor. Nesses 2 fios, você pode prestar atenção que está vindo lá do gerador de sinal da central para alimentar aqui, então, a bobina primária. Bom, o que está acontecendo aqui? Nós sabemos
que, de acordo com as leis da física e as leis da eletricidade, quando eu tenho eletricidade passando por dentro de um condutor, eu tenho a produção de um campo magnético. Mas o contrário também se aplica. Quando eu tenho um campo magnético se movendo próximo a um indutor, eu tenho a produção de corrente elétrica. Bom, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui a bobina primária. O que está acontecendo? Essa tensão não está alternando? Sim ou não? Sim, né? Eu tenho aqui uma senoide. Então, horas a tensão vem nesse sentido e horas ela vem por aqui. Então, ela está sempre alternando. A grande sacada é que quando alterna a corrente, que eu tenho uma inversão na corrente, na mesma proporção eu tenho a inversão do campo magnético. Como assim, Alex? Ó, presta atenção. Se a corrente está vindo neste sentido, então eu tenho aqui um polo sul e deste lado eu vou ter então um polo norte. Quando a corrente volta, eu tenho a inversão do polo magnético. Recapitulando. Primeira situação, vem corrente nesse sentido, polo sul está aqui, polo norte está aqui. Quando inverte, porque está alternando, o polo inverteu. Esse polo passa para cá e este passa para cá. Então eu tenho aqui uma alternância entre os dois polos. Eles estão sempre trocando de lugar, eles estão alternando. Você concorda comigo que pelo fato de eu colocar aqui tensão alternada e eu mudar o polo magnético desta bobina, porque lembra do princípio do relé? Eu sei que lembra, você é um cara esperto, você é um cara inteligente. Lembra do relé? O que é o relé? É uma bobina com tensão elétrica que cria um campo magnético. Aqui a mesma coisa, criou o mesmo campo magnético da bobina. Só que ela está alternando. Por quê? Lembra do primeiro princípio? Quando eu produzo tensão elétrica, quando eu passo corrente por dentro de um condutor, na volta deste condutor, então eu gero o quê? Um campo magnético. Lembra disso? Então eu estou produzindo na volta desse condutor um campo magnético. Logo eu tenho um eletroímã. Mas por que está alternando o polo magnético? Por que eu tenho que alternar a corrente? Lembra do segundo tópico? Quando eu tenho um ímã se movimentando próximo a um indutor ou a um condutor, eu não produzo corrente elétrica? Lembra desse tópico? Então, no primeiro caso, passa a corrente, produz campo magnético. Alterna o campo magnético, produz corrente. Lembra disso? Ah, eu sabia. Você já pegou a sacada. Não tem como o engenheiro colocar um ímã se movendo aqui dentro do sensor, porque eu preciso ter um movimento de um ímã girando. Esse ímã teria que estar girando próximo a um indutor. Não tem como fazer isso dentro de um sensor. O que ele fez? Está alternando a polaridade do sensor para que possa alternar o campo magnético. Alex, tá. Mas por que tem que alternar esse campo? O que está faltando? Ó, presta atenção. Tem dois pinos ligados aqui. Ó como tem mais dois aqui. Tá faltando coisa? Tá faltando coisa. Bora lá ver? Então eu vou preparar aqui, vou montar e eu já volto te mostrando. Muito bem, amigo reparador. Agora sim nós estamos com a diagramação completa. Por que eu tenho 4 fios? Então, nós já vimos que eu tenho um gerador de sinal na bobina primária. Ele vai alimentar com tensão alternada para que eu tenha uma inversão do polo magnético. Por quê? Você lembra que nós falamos que na segunda situação, quando eu tenho um polo magnético se movendo
próximo a um indutor eu produzo tensão? Então olha aqui, ó, bobinas secundárias. Essas bobinas estão interligadas nos dois pinos adjacentes, que voltam lá para a central. Então olha que interessante esse sensor. Eu tenho uma alimentação do sensor, produzo um sinal nas bobinas secundárias e volta dois sinais, ok? Então, dois pinos alimentam o sensor com tensão alternada e dois são os sinais que estão voltando. Alex, por que dois sinais? Bom, como esse indutor está girando, é como se esse ímã estivesse girando aqui dentro, pois eu estou executando a inversão dos polos, vocês concordam que eu tenho dois indutores aqui? Eu tenho um ímã girando entre esses dois indutores. Logo, eu vou produzir tensão nesses dois indutores. Então, nesta configuração, estaria acontecendo a seguinte situação. Eu teria, então, uma tensão alternada de alimentação e eu teria, numa amplitude um pouquinho menor, duas tensões alternadas, porém de sentido oposto. Então, a senoide, bobina primária. As duas senoides menores, uma de cada bobina. Como é que a central interpreta este sinal? Através de um fenômeno chamado saturação magnética. Como é que acontece esse fenômeno? Lembra que nós vimos neste vídeo que tem um ímã lá no sensor? Você lembra que essas tensões, toda essa energia produzida, essa tensão elétrica, ela sofre a influência do campo magnético? Pois bem, o que acaba acontecendo aqui? Quando o êmbolo do sensor se desloca para frente e para trás, à medida que ele se aproxima desta bobina, ele vai matando o sinal desta bobina. À medida que ele se afasta dessa, eu vou tendo uma maior amplitude. Bom, vamos pegar aqui esse primeiro caso desta primeira bobina. Então, nós vamos fazer agora com as cores diferentes. Ó, bobina, vamos pegar dessa bobina mesmo aqui, ó. Eu vou pegar daqui, ok? E vamos fazer isso aqui, ó. Ok? Opa, falhou aqui um pouquinho. Beleza? Então, à medida que este ímã for se aproximando dessa bobina, olha o que vai acontecer com essa senoide. Essa senoide que estava nesta amplitude, à medida que o ímã se aproxima, ela vai diminuindo, vai matando essa amplitude. Vai matando, ok? Olha o que acontece agora nesta outra bobina que vai estar aqui. À medida que ele se afasta desta bobina, nós temos o efeito contrário. Essa tensão, essa amplitude, ela vai aumentando. Então, quando a central percebe essa diferença na amplitude, ela está medindo a amplitude deste sinal, confrontando então a porcentagem que diminuiu essa e aumentou essa aqui, ela consegue saber com exatidão a posição do cilindro de embreagem. Então, o que acaba acontecendo? Quando vocês estão fazendo um ajuste de ponto Kiss, a central, ela também está monitorando quem? Ela está monitorando quem? Vamos ver se você vai acertar. Se você respondeu rotação de entrada do câmbio, acertou. Parabéns! Então, realmente, ela está monitorando a rotação de entrada da transmissão. Então, quando está fazendo um ajuste de ponto Kiss, que o ímã vai, debriou, parou de girar aqui, ela vê a amplitude da primeira bobina e a amplitude da segunda. Então, ela vem soltando essa embreagem
No momento em que começa a girar a rotação, é o sinal que eu tenho o início do acoplamento entre platô e disco. Eu estou prensando, começa a ter o movimento. Neste momento, ela interpreta aonde que está as amplitudes e ela define que, dada uma certa amplitude, nós vamos ter o ponto Quiz. Vamos pegar aqui um exemplo bem hipotético. Vamos supor que esta amplitude total dos sinais fosse uma amplitude, então, de 5 volts, ok? Então, quando ela entende que essa amplitude de cima, essa amplitude, ela chegou aqui, por exemplo, a 3,7 volts, ok? E a menorzinha chegou, então, a 2,2 volts, ela interpreta essa amplitude como ponto Quiz. Ela sabe que quando elas chegarem nessa amplitude é onde eu tenho o acoplamento. Lembrando que isto é cíclico e ela está sempre fazendo essa contagem. Aproximadamente por volta de 20 arrancadas, a cada 20 arrancadas, ou seja, o famoso para e arranca, ela refaz essa contagem para poder fazer a contagem da abertura de embreagem em milímetros e dar essa informação. Então, como é que ela monta esse algoritmo de informação? Através da amplitude da variação dessas bobinas. Então, só para que nós possamos recapitular. Eu tenho uma bobina primária com um gerador de tensão alternada para que possa inverter esse polo, para que eu possa simular um ímã se movendo, girando perto de 2 indutores para que eu tenha uma tensão alternada. Então essa tensão volta para o módulo. Então eu tenho duas tensões, na verdade uma, né, que vem, e as duas que voltam são tensões induzidas, logo também são tensões de onda alternada. Então, amigo reparador, eu espero que num contexto você tenha entendido um pouco de como é que funciona o sensor de posição linear. Lembrando que eu vou ter sensor em posições de embreagem, eu vou ter sensor em engate e seleção, no caso dos sistemas iMotion e EasyTronic, ok? Então, eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido esse funcionamento. Se você gostou, quer conhecer mais sobre sistemas automatizados e se tornar uma verdadeira fera nos automatizados, eu te faço um convite. Aqui embaixo vai ter o link lá do nosso site, tem uma série de depoimentos, tem um negócio bacana lá para você conhecer tudo sobre esse curso para que você se torne fera em automatizado. Valeu? Então espero que você tenha gostado e entendido. Muito bem, amigo reparador. Então, eu espero que você tenha agora entendido e compreendido como é que funciona esse sensor, como é que ele realmente funciona e agora começa a facilitar para poder fazer o seu diagnóstico da forma correta. E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir um pagamento. Não vou te mandar o Pix, não. Vou ser bacana com vocês. Qual que é o pagamento, galera? Compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha nos seus grupos, compartilha no seu Instagram, compartilha no máximo de locais que você puder. Por quê? Porque o YouTube vai entender que é um vídeo relevante e está ajudando a galera, vocês estão aprendendo, vocês estão evoluindo. E aí ele vai compartilhar esse vídeo e indicar para mais pessoas. E não esquece, se você gostou de fato, não se inscreveu ainda, então já vai aqui embaixo, já vai aqui, ó, já clica aqui, já te inscreve, ó, sininho, já ativa as notificações através do sininho para que você receba conteúdos de valor como esse que eu tenho certeza que você ainda não viu nada parecido aqui na internet. Beleza? Lembrando que dicas, dúvidas, sugestões, só deixar aqui nos comentários. Na descrição tem o link da nossa fanpage, tem o nosso Instagram, tem o nosso site, mas o mais importante, se inscreva em nosso canal.